Bom, eu estou com um cara muito especial no podcast de hoje, uma pessoa que vocês vão entender agora por quê, que é muito importante na minha carreira profissional. A gente não se conhecia, há 6 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar desse cara. E o mundo gira, né? O mundo é redondo, os terraplanistas vão ficar bravos comigo, mas o mundo é redondo. Um dia esse cara, eu tive a oportunidade de cair na frente dele, e ele me falou umas coisas assim para mim que me marcaram. Um dia eu revelo, e eu olhei para a cara dele assim, falei: meu, ou você é muito, muito metido, e ele chorava de rir, ou você é um cara obstinado. Daí ele ficou olhando para minha cara assim. Então eu acho que você já está me conhecendo. Então, sem mais delongas, o meu convidado de hoje é o Master Franqueado do Rio Grande do Sul. Ele e o sócio dele foram pessoas que me deram um voto de confiança nesse projeto Remax aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos agora parar de frescura e vamos apresentar. Nós chamamos um ao outro de Billy the Kid. Ninguém sabe por quê, mas nós chamamos ele de Billy. Ô Billy, tudo bom? Ele só me responde Billy. Então, não é Billy the Kid. O nome dele é Thiago Medeiros, mais conhecido como Thiago Medeiros.Remax, não é isso? Thiago Medeiros Remax no Instagram. Essa é a figura. Queria que tu te apresentasse, falasse um pouco de quem você é, onde você vive, o que você come, o que você faz de diferente nesse mercado louco aí do mercado imobiliário. Bom, primeiramente queria agradecer você, Casti, meu querido amigo Billy the Kid. Parabéns por esse novo projeto, né? Afinal de contas, o Isso Podcast já é um sucesso. Muita gente aí assistindo. O Casti tem uma trajetória incrível dentro do mercado imobiliário. Eu cheguei no mercado imobiliário há aproximadamente 16 anos. Eu sempre fui um empreendedor nato, sempre tive o tesão de empreender. O meu pai tinha uma rede de loja de calçados no Paraná e em 2004 a gente quebrou, né? Então foi um momento muito difícil, muitos funcionários, muitas causas trabalhistas, né? Não é que eu tenho orgulho, mas eu tenho as cicatrizes, né, ao longo dessa minha vida de já ter pago mais de 150 causas trabalhistas. Então isso são cicatrizes que a gente não apaga, mas sou muito grato por tudo, absolutamente tudo que eu já passei na minha vida. Em 2004, eu resolvi mudar completamente os ares e resolvi entrar no ramo de tecnologia, onde eu abri o primeiro classificado de veículos online aqui do Rio Grande do Sul, chamado Meu Auto Novo. Que legal. Tive um crescimento muito grande, relativamente grande, assim. Tinha um projeto muito legal, tive muitos clientes, mas tive problemas mais uma vez, né? Tive alguns funcionários que se acidentaram. Eu tinha aproximadamente 30 funcionários que faziam esse trabalho de buscar informação na loja, né? Então eu fechava um contrato com o lojista, esse motoboy. Ele ia lá na loja. Ele ia na loja, tirava as fotos, trazia para o escritório, baixava isso no computador, as meninas faziam uma atualização, eu atualizava o site dessas pessoas e, consequentemente, o meu portal, que era o Meu Auto Novo. Então, eu construía site, eu fazia. Só que em 2006, mais uma vez pelo destino, veio mais um momento muito difícil também dentro desse ramo de atividade. Então, eu quebrei pela segunda vez. Com 26 anos, eu tinha mais algumas causas trabalhistas aí. E aí eu resolvi entrar no mercado imobiliário. Por quê? Né? Nesse período eu já tinha feito 1 ano e meio de educação física, 2 anos de direito, 2 anos de comércio exterior e estava cursando administração. E resolvi entrar no mercado imobiliário porque, primeiro, porque era um mercado abundante. Segundo, porque eu poderia estar em pouquíssimo tempo, né, ganhando dinheiro. Ou seja, era uma profissão que em 6 meses eu tinha uma carteira de registro que eu pudesse atuar, né, como profissional, diferente do direito. Muito mais rápido do que uma formação. Muito mais rápido. É verdade. E aí é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me relacionar, sempre fui muito comercial do ponto de vista de correr atrás, né? O fato de eu nunca ter tido trabalhado com uma carteira assinada, o fato de eu sempre nasci dentro do empreendedorismo, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, que foram pessoas extraordinárias, são pessoas extraordinárias que me ensinaram a ter essa coragem de buscar os meus objetivos, né? E o salário em si sempre foi, na minha cabeça, uma forma de viver
de forma fixa. Estanque. Então, estanque. Tem limite. É um limite. Limite. É aquela história, né? O passarinho dentro da gaiola, ele tá seguro. O gato não pega ele. Mas, por outro lado, ele nunca vai voar. Então, isso foi uma coisa que, na minha cabeça, nunca fez sentido, por melhor que fosse o salário. E eu tive inúmeras propostas comerciais de trabalhar, né, ao longo da minha trajetória de vida com esse salário fixo. E aí entrei no mercado imobiliário, tive muito sucesso, né? Sempre fui um corretor de muito sucesso. 2011 a gente abriu uma empresa onde o Túlio era meu sócio também, e a gente tinha outros sócios. 2015 nós efetivamente ficamos sozinhos, né, do ponto de vista de aquisição desses outros sócios. E em 2017, mais precisamente em novembro de 2016, nós tivemos a oportunidade de passar por um processo seletivo e trazer a Remax para o Rio Grande do Sul. Né? A Remax já tinha entrado aqui através de outros master franqueados portugueses, e não tinha dado certo. E a gente logo abraçou essa causa. E em janeiro de 2017, convertemos a primeira operação imobiliária aqui. E isso fez com que a gente, né, fosse trazendo essa cultura, criando esse modelo de negócio, juntamente com todos vocês. Você que foi o nosso primeiro franqueado aqui de Porto Alegre, primeiro do estado. A gente já tinha a Nádia, né, que era a nossa sócia naquela transição, mas ela já estava com a gente há muitos anos, né? Então, uma relação de confiança, uma relação muito diferente nesse sentido. E aí, ao longo desse período, né, o mercado imobiliário só me trouxe coisas boas, só me trouxe pessoas, né? Essa é uma coisa que para mim não tem preço, né? É que o que as pessoas que não conhecem o Thiago e precisam de 2 minutos para saber isso, que faz a diferença, e isso é uma coisa que às vezes assusta pessoas normais, é que o Thiago tem uma energia, o apelido dele é Usina, dentro da Remax Brasil, é hidrelétrica, né? Usina de hidrelétrica, faz eu brinco que eu tenho mais energia que Itaipu. Né? Itaipu, eu queria lembrar do Itaipu. Aí o que ocorre, né? Talvez você falou agora que você entrou no mercado imobiliário, foi por uma questão provavelmente de não ter limites e poder galgar mais resultado, dinheiro, né? Acho legal que tu fala abertamente que foi em função de dinheiro e de tempo para receber o dinheiro. Eu percebo, Thiago, que os corretores e corretoras de imóveis pensam que a nossa profissão é tão somente vendas. E a gente, provavelmente, isso é uma das razões que faz com que algumas pessoas, alguns corretores não tenham tanto sucesso por interpretação errada da profissão. Você tem algum insight que mudou na tua cabeça em relação ao período que você foi corretor de imóveis, ao momento que você virou o master franqueado do Rio Grande do Sul? Porque, para você que não é da Remax, está assistindo esse programa, como o nosso país é muito grande, as regiões do Brasil foram divididas em masters franquias. Então, o Rio Grande do Sul, que é propriedade dele e do Túlio, ele é encarado dentro de uma realidade de um país. Então, essa responsabilidade que você comprou, esse sonho maluco de transformar o mercado, o que você acha que a corretagem te preparou para esse cargo? Ou o que você acha que você pensava que não era tão importante assim na profissão e hoje tu vê que é determinante para o resultado da tua operação? Bom, o primeiro grande ensinamento que a profissão de corretor de imóveis me deu foi o seguinte, com relação à humildade, né? Eu entrei na profissão com 26 anos, mas eu já tinha uma grande experiência de vida do ponto de vista empresarial, né? Eu já tinha uma musculatura empresarial, onde eu já tinha passado pelas minhas mãos mais de 200 funcionários, e eu já tinha mexido com muito dinheiro, porque ao longo desse período nós chegamos a ter 13 lojas, né, espalhadas por Paraná e Santa Catarina. Então você não morava aqui ainda? Não morava aqui. Eu cheguei em Porto Alegre em 2006. Não, perdão, 2004. E aí, a humildade, esse foi o primeiro ponto, que eu posso mudar em qualquer momento, desde que eu tenha humildade para entender que eu não estou pronto para aquele momento que eu estou passando de vida.
E o segundo, Casti, que eu acho que a profissão ela é fantástica, porque ela tem a seguinte analogia. O corretor de imóveis, embora ele seja uma profissão extremamente solitária, do ponto de vista de conhecimento, tanto de absorção quanto de compartilhamento, né? Foi uma coisa que eu entendi muito rápido, assim, a partir de agora só depende de mim. Isso é muito bom. Mas concorda comigo que é muito bom, mas é provavelmente também a razão de muitas pessoas fracassarem é esperar que os outros resolvam a vida dela. Que o CLT, vamos chamar assim, tem o que fazer, ordens. Isso, mas não é todo mundo que tem essa. Exatamente. Então, esse foi um insight, assim, que a partir de agora só depende de mim. Certo. E também a parte ruim é que só depende de mim. Então, tudo que é bom, por esse lado, acaba sendo ruim. É verdade. Por exemplo, nas minhas atividades pregressas, por exemplo, lá na época do calçado, a gente dependia de uma fábrica. O ciclo de compra, eu compro hoje, daqui 30 dias entrego, eu tenho um prazo de pagamento que gira em torno de 60 dias médio, então você paga com 30, 60, 90. Certo. Só que em compensação, eu dependo de um ponto comercial, eu dependo de um site, eu dependo de uma série de coisas. Totalmente fora da tua mão. Fora. Tu não controla. Não controlo. É refém disso. Eu sou refém. Um exemplo clássico, eu era muito refém da estação, né? Da estação em si. Sim. Por exemplo, o inverno. O inverno é o tipo a gente vende muito mais no inverno porque o preço do valor agregado acaba sendo maior. Certo. As botas são 3 vezes mais caras do que uma rasteirinha. Claro. Muito mais couro e muito mais valor agregado. Tudo, valor agregado lá na ponta é verdade. A margem de lucro acaba sendo a mesma. Certo. Então, e aí o que acontece? Sobrando o estoque do inverno, nem de graça as mulheres compravam no verão. Entendi. Elas não compravam. O risco era teu. O risco era meu. Então, só que esse insight de você ser o dono do teu tempo, também tem um outro vilão aí, que é o que o Cássio estava falando, que é o seguinte: o fato de nós estarmos numa profissão onde o corretor é tratado como um empresário, você precisa estar atento e encontrar pessoas que tenham essa relação de expectativa alinhada. E aí, né, claro... Tu diz o corretor para com a imobiliária? O corretor para com a imobiliária, certo, e o corretor para com o empresário, certo, que ele resolveu ser. Sim. Porque as pessoas veem assim, poxa, existe um glamour na profissão. Muito. Né? Poxa, muito. Os caras olham assim, pô, o Thiago tá andando com um carrão, é uma moleza, só toma cafezinho. E eu brinco muito às vezes nas palestras e nos encontros, que é o seguinte: quando as pessoas entendem que o nosso negócio é pura diversão, mas atrás dessa pura diversão existe um trabalho gigantesco de conhecimento, de agenda, de comprometimento, né? Todo mundo quer ter um resultado extraordinário. É que a diversão, vou pegar uma piada contigo agora, a diversão, ela é uma diversão na sua profissão desde que a gente não fica se divertindo dentro da loja. A diversão está no seu dia a dia, exato, fora da loja, no seu trabalho. Exato. Aquilo que você busca, você tem que se divertir, mas não necessariamente ser uma brincadeira, né? Não, é difícil as pessoas... É difícil, porque a diversão que eu quis aqui colocar é exatamente o que você falou, é a possibilidade de você transitar e se conectar com todas as profissões existentes dentro do ecossistema. O que significa? Hoje eu vou falar com o médico de manhã, à tarde eu vou falar com o empresário, à noite eu vou conversar com o arquiteto, no dia seguinte eu vou estar envolvido com a prefeitura, na semana seguinte eu vou entender o plano diretor, ou seja, nós temos a possibilidade de circularmos, né, dentre todos os profissionais, independente de qual seja a profissão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu e o Cássio estamos de camisa, nós dois estamos de óculos, mas tem gente que não usa óculos, tem gente que não usa camisa, mas todo mundo precisa morar, todo mundo chegou no final do dia, precisa ir para a sua residência e precisa ter um teto. E aí, essa conexão com a nossa profissão, ela envolve uma série de coisas que, por exemplo, poxa, alguém que quer ter resultado enquanto profissional do mercado imobiliário precisa se tornar um especialista. De que forma? Conhecendo o bairro,
conhecendo a tipologia, conhecendo o mercado, conhecendo os bares, conhecendo os restaurantes, conhecendo as escolas. Quer mais diversão que isso? Não tem. Ganhar dinheiro ainda. Esse é o ponto, né? E óbvio, sermos remunerados. Uma coisa que é maravilhosa, nós somos remunerados proporcionalmente com aquilo que nós nos propomos a realizar. Tem coisa mais maravilhosa do que essa meritocracia? Né? Não, e vamos lá, né? A gente percebeu ao longo da nossa vida aí, olhando para as outras profissões, o quanto existe de barreiras que são veladas ou não são faladas abertamente, mas se você analisar para os idosos, para uma mulher, a luta pela causa da mulher, dos direitos iguais da mulher, a mulher sempre está brigando por isso, a gente às vezes acha isso meio que ridículo, porque no nosso negócio nós não temos essa visão como é que se fala? Não existe a possibilidade de não ser igualitário. Exato. E aí, na nossa vida, no nosso dia a dia, o que a gente percebe é que existe de comum em todos nós que temos resultado e todos nós que somos felizes na profissão, é quem de fato entendeu o papel dessa pessoa, onde ela está jogada lá no tabuleiro. Você, por exemplo, já foi um grande vendedor de lançamentos. Esse cara fez uma vez uma venda, talvez seja um caso de você contar depois, que ele fez uma venda estratégica. Ele sabia que ele venderia um produto para um determinado nicho de pessoas, mas ele enxergou que aquelas pessoas mais facilmente seriam alcançadas se ele fosse tomar café com elas. Mas qual era o problema? Essas pessoas estavam todas elas espalhadas no Rio Grande do Sul. O que ele fez? Gastou não sei quanto de gasolina, não sei quantos quilômetros ele rodou, falou com todas os potenciais compradores daquele produto e vendeu depois quase uma centena de imóveis para essa gente. Então, na realidade, a estratégia... Foram 123. 123? Em 83 dias. Em 83 dias. Então eu sempre troquei as coisas. 123 imóveis vendidos em 83 dias. Em 83 dias. Nossa. Então, o que eu percebo, tá, Thiago? Eu acho que as pessoas pensam que o mercado imobiliário só vai dar certo se o cara for como o Thiago, vendedor nato e que trabalha e que sabe falar e que gosta, que passa energia. Você vê isso hoje? Você encara esse teu potencial como um único potencial que faz dar certo um corretor? Não. Isso também foi uma das coisas que, dentro dessa jornada do mercado imobiliário, mas principalmente, né, após a Remax, eu tenho certeza absoluta que essa questão comercial que envolve eu, você ou as pessoas que têm essa energia comercial, não é o fator determinante para quem está ingressando ou quem está dentro da profissão ter sucesso. Qual você acha que é o papel determinante para uma pessoa ter sucesso? Eu acho que uma coisa em comum, vamos dizer assim, contigo e uma pessoa que seja mais tímida ou mais velha, o que você acha que em comum todos podem ter para poder ter resultado? Comprometimento. Primeira coisa é o comprometimento. O segundo é ser uma pessoa treinável. Eu acho que isso tem muito a ver com a humildade, né? Eu sempre, dentro da minha vida, assim, eu sempre me coloquei numa posição de que eu sou alguém treinável, né? É impossível de a gente ajudar ou ser ajudado se eu não permitir que essa pessoa, dentro, né, da sua função, vamos pegar uma característica aqui, vamos falar de futebol. O Cristiano Ronaldo, o Messi precisam de um treinador. Qualquer pessoa, o Pelé precisou de um treinador. O Ronaldo Fenômeno precisou de um treinador. Mas a gente ainda encontra essa barreira. Então, o comprometimento, a humildade de ser alguém treinável e, principalmente, eu diria o seguinte, Castilho, a responsabilidade de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Porque a gente vê hoje no mercado, não só no mercado imobiliário, tá? Eu vou falar em qualquer outra profissão. Seja lá um nutricionista, seja lá um advogado, seja lá um médico, né? A gente tem uma obesidade de conhecimento não praticada. A gente está vivendo um mundo aonde incoerência, né? Uma incoerência. Eu
vejo assim, ó, um absurdo dentro do mercado imobiliário. Eu sigo muitas pessoas do mercado imobiliário, eu procuro estar antenado com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, e eu sou um dos mentores do Brian Buffini aqui no Brasil, né? Nós somos em 20 mentores aqui, não só ele, mas eu poderia citar vários outros. Eu citei ele agora aqui porque me veio na cabeça. Sim, que é o principal. Que é o principal treinador de corretores do mundo. Mas o que eu vejo com essa incoerência de conhecimento e do que acontece em outras profissões? É inacreditável o número de corretores e profissionais do mercado sem resultado, vendendo cursos de formação para corretores. Isso é uma incoerência absurda, porque a pessoa não consegue ela ter o resultado, Verdade. mas ela está vendendo para alguém que tem resultado. Né? Eu não sei se isso é incoerência ou é hipocrisia, tá? Eu não sei qual das palavras define. Quando eu fiz aquele curso no ano passado, eu não queria fazer o curso, fui insistido por pessoas de fora. Uma das frases que eu falei é assim, puxa, mas será que eu tenho condições? Daí o cara começou a me fazer uma pergunta. Como é que é a tua história? Como é que tu ganhou dinheiro? Como é que tu fez isso? O que tu levou? Os tombos que tu falou, infelizmente aqui nos canais das redes sociais, as pessoas não falam dos seus tombos. Sim. A gente vem aqui para contar só da hora que a gente sobe no pódio. Mas para subir no pódio, você tem que levar um monte de tombo. Eu acho que o mercado imobiliário, por ele ser muito grande, por ele ser muito abrangente, ele tem espaço para muito sonhador. O que está me falando agora, está me fazendo sentido, é que a gente, às vezes, a pressa que a gente tem, ela está equivocada. A gente tem que ter pressa no aprendizado. O resultado, a gente não precisa ter pressa. O resultado virá se você aprender. E agora, também como tu disse, não adianta... Vamos lá, o YouTube aqui, nós estamos no canal do YouTube. Se você analisar friamente, o que não tem no YouTube hoje que você queira saber? Tem tudo. Só que ninguém assiste. Se você for olhar lá nos dados, que eu tenho esses dados, as pessoas começam a ver um vídeo e elas começam a parar de ver o vídeo e não ver até o final. Então, e é de graça o conhecimento. Então, o conhecimento é gratuito, mas as pessoas não pagam esse preço. Isso é uma coisa maluca, assim, maluca, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem todas as ferramentas disponíveis, mas muitas vezes essa incoerência e essa não produtividade, ela vem dessa incoerência. Eu tenho o conhecimento à minha disposição, eu tenho as ferramentas, mas muitas vezes eu acabo não fazendo o que tenho para fazer. E isso é uma coisa que também mudou muito, sem dúvida nenhuma, a minha maneira de ver a vida, né? Eu vou contar uma história bem rapidinho aqui, que foi uma passagem que me marcou muito, né? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu tinha sido emprestado por um determinado clube. Naquela época eu jogava no Paraná, né? E eu fui emprestado por um clube chamado Ouriense. Eu tinha 19 para 20 anos e lá eu resolvi parar. 20 para 21. Eu não tinha completado 21, mas eu já tinha 20. Eu resolvi parar porque eu tinha me desentendido com um técnico lá na época. E, enfim, mas eu estava emprestado. Na época, o meu empresário era o Edenilson Pateta. Esse cara jogou no Cruzeiro, jogou na seleção, jogou no Belenense, em Portugal. Um cara, se ele estiver vendo esse vídeo em algum momento aí, é um cara que eu tenho um carinho enorme. Legal. E o meu pai falou para mim, liguei para meu pai e falei, pai, eu quero parar. Mas eu tinha vivido aquilo 14 anos. Meu pai falou, me liga semana que vem. Semana que vem eu liguei na outra semana, falei, pai, eu quero parar. Tá, beleza, me liga na outra semana, pensando que eu pudesse desistir e voltar atrás. Resumindo, eu liguei para meu pai, acabei rescindindo, voltei para Curitiba, comecei a trabalhar nessa empresa de calçado com ele e tal. Um ano depois eu tentei voltar. Eu nunca parei de treinar, eu continuei jogando você gosta, amador, né? E tal. E aí eu tentei voltar e eu não consegui voltar. Moral da história, o que caiu a ficha para mim que mudou a minha história de vida até hoje, de me trazer onde eu estou, né? E claro, esse lugar onde estou é um lugar, os lugares eles não são permanentes, né? Muito pelo contrário, eu estou aqui num momento, mas eu estou buscando um outro momento, né? Por que a gente precisa entender que os degraus precisam ser subidos? Porque a cada degrau eu tenho uma nova visão.
O degrau está aí para isso, né? A cada degrau que a gente vai subindo ou descendo, a gente tem uma visão e uma percepção. E nesse momento lá, quando eu tinha 21 anos e esse degrau eu acabei caindo, descendo dele, o meu pai chegou e falou para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem um talento incrível. Só que é o seguinte, todos os teus amigos têm uma vontade muito maior do que a tua. Você pode ter um talento ou uma habilidade melhor, é verdade, mas a vontade e a determinação é verdade, você não tem. É verdade. E aí, quando eu não consegui mais voltar, eu decidi na minha vida que eu poderia encontrar pessoas mais talentosas do que eu, mas com mais vontade e fome nunca mais. Chega. E isso eu levei para a minha vida empresarial. Então, o fato de... todo mundo que me conhece sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar com as pessoas. Então, hoje eu não abro mão de me conectar. Como é que você estava ontem à noite? Ontem à noite eu estava em Santa Cruz do Sul. Eu visito, vou dar um exemplo aqui. Eu visito no mínimo 40 novas imobiliárias todos os meses. Hoje, tá? Eu converso com pelo menos 5 franqueados todos os dias, no mínimo, né? Você está sendo bonzinho. O teu horário de trabalho não é o horário de trabalho das pessoas que estão assistindo aí. Se você mandar um WhatsApp para esse cara às 7 da manhã, ele vai responder. Se tu mandar um WhatsApp para ele às 3 da manhã, ele também vai responder. Já falamos em bastidores aqui, eu não vou falar para todo mundo, mas eu já briguei com ele e falei, cara, pega leve, tu vai ter um treco. Ele, não, cara, é só assim mesmo. Então, na realidade, você faz um trabalho absurdo de quantidade porque você tem essa fome. Parece uma maluquice. Eu trabalho, e isso eu não estou falando por ser bom ou ruim, tá? Mas eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, eu sou um apaixonado, né? Pelo que você faz. Sou muito grato por Deus ter me colocado nesse local, assim, que eu posso fazer aquilo que eu amo, mas eu trabalho 15, 16 horas por dia, tranquilamente, há 20 anos. Então, o que teu pai fez pra você foi a melhor coisa que ele podia ter feito. Se você não tivesse, vamos lá, se você não tivesse feito o que você fez, desistido da carreira do futebol, porque não quis se esforçar ou por uma razão de um conflito com uma pessoa, ela não teria te moldado esse teu gosto amargo que você lembra desse fato da tua vida, ela não teria te preparado para estar hoje onde você está e fazer o que você faz. Porque hoje você sabe que depende muito mais da tua força de vontade do que das outras coisas. Não, com certeza absoluta, todas essas cicatrizes, Casti, elas me trouxeram até aqui. E não é só o fato de eu conversar com, sei lá... A temperatura está subindo aqui, eu tive que ligar o ar aqui. Não é só o fato de eu conversar com esse número de novas imobiliárias, de conversar com 4, 5, 6 franqueados diariamente, de estar viajando como eu viajo nesses últimos anos, né, mas principalmente, né, de manter uma conexão diária, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, que o esporte me deu, eu tinha um treinador que me falava o seguinte: não tem nada para fazer, corre, se movimenta, busca um espaço vazio, né? E isso é um pouco da profissão, porque o corretor de imóvel, ele é alguém que precisa estar prospectando diariamente. Exatamente. Ele é alguém que precisa olhar as suas atividades com tarefas, porque assim, o foco total é eu estar tete a tete com um cliente, seja ele um comprador ou um vendedor, né? Se não tá? Se você não está, não é uma tarefa de alta rentabilidade. Eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma mensagem, mas tudo no final se resume. Não faz diferença. A gente está no tete a tete, claro. Por quê, né? A relação humana, a relação de confiança, a gente vive um período nesses últimos, eu e o Casti, que somos da velha guarda aí, né? Velha guarda da Portela. Da velha guarda. Poxa, quando lançaram o primeiro smartphone, poxa, a gente fazia 50, 60, 70 anúncios de jornal, e aquilo que você ia diagramar, porque você ia ter um guichê para você ver como é que ficaria, como é que sairia esse anúncio.
você tinha que se preocupar com isso, na qualidade do anúncio, porque senão o telefone lá na imobiliária não tocava. Não tinha isso, né? Então, e hoje, essa questão da gente ter, né, a possibilidade de melhorar o nosso resultado através das mídias sociais, de YouTube, de Instagram, de Facebook, as pessoas foram ficando mais preguiçosas e transferindo essa responsabilidade para quem não deve ter essa responsabilidade. Todas essas mídias são complementares, são fundamentais, são impactantes, geram resultado, mas não é o principal. Ela não é o fim, ela é o meio. Não é o fim, ela é o meio. E as pessoas estão perdendo isso, Cássio. Eu vejo, eu tenho visto muita gente nova. Hoje eu acredito que nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 30 mil corretores ativos, né? Ainda existe, óbvio, um déficit se a gente comparar com mercados maduros, como os Estados Unidos, como o Canadá, como alguns países da Europa. Nós temos um déficit ainda do número de corretores pelo número de transações. Existe também, óbvio, né, um dos principais motivos é a falta de capacitação desses profissionais que ingressam. Por quê? Porque acabam passando uma experiência ruim na hora da transação. Isso passa por um entendimento de eu preciso entender que tem um comprador e um vendedor, que existem representantes diferentes, algumas vezes serão os mesmos. Às vezes os interesses são os mesmos quando o negócio é vendido. Mas até que o negócio seja assinado, existem interesses contrários. Um quer vender pelo maior preço possível, o outro quer vender pelo menor, quer pagar o menor preço possível. A grande dificuldade que a gente enfrenta de conversar com o mercado, que eu chamo de mercado antigo. Eu levei uma bronca esses dias, para de chamar o mercado de mercado antigo. Eu falei, é o mercado antigo, cara, sinto muito, mas só ele não viu. É entender que a gente não consegue, deixa eu corrigir. A gente tem uma grande dificuldade, um desafio de representar dois lados. E isso não é problema para o mundo todo, na Remax, pelo menos foi essa grande sacada, que é ter representantes nos lados contrários. Tu acha que está faltando o quê para o mercado que não entendeu até agora esse nosso serviço? O que está faltando? Eles tomarem mais tombos? O que você acha que isso ainda... Poxa, só para ficar um parênteses, que senão não vai ter sentido o que nós estamos falando. A gente entrou junto, começamos a trabalhar juntos há 5 anos e pouco atrás. Nos conhecemos há 6 anos atrás. A Remax, no Rio Grande do Sul, pensava que era uma empresa de inglês. Era uma escola de inglês. Então, a dificuldade que a gente teve no início era sabida que seria difícil. Mas, dos 6 anos para cá, vocês se tornaram a região do ano do Brasil 2 vezes consecutivas, né? Ano passado e retrasado, né? Isso. Para quem foi considerado no Brasil a região... Rio Grande do Sul não vai dar certo. Então, esse cara conseguiu provar para o Brasil que não é verdade. Mas, cara, o que eu vejo que talvez seja o que você acabou de falar agora, faz a coerência. Você não acha que falta um pouco as pessoas pararem, soltarem as armas e pararem de ficar olhando para os colegas com inimizade, com inveja, com ciúmes e tentar aprender? Por que o jogador de futebol aprende com os outros? Por que o jogador de futebol valoriza e vai jogar na seleção como fica grande amigo de pessoas de fora? Ele admira o trabalho do outro, ele compete em campo, mas se ele fora de campo, ele não é um inimigo. Na tua história, você levou muita porrada e ainda leva porrada nas mídias sociais, algumas pessoas falam besteira de ti. O que você atribui essa dificuldade dessa compreensão, principalmente das imobiliárias? Eu acho que o corretor já é o menos difícil hoje. Vamos lá, Cássio, eu vou... Tua opinião, assim... Vou fazer uma brincadeira. Só entre nós aqui, ninguém precisa só saber. Entre nós, ninguém precisa saber. Eu vou fazer uma brincadeira aí, né? Que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que te amam, né? As que me amam. Isso. E as que não me conhecem. Então, só existem esses 2 tipos de pessoas. Hashtag humildade acima de todos. Não, mas é uma brincadeira. Vai lá, a tua brincadeira tem um pouco de razão. Vamos lá, eu acho assim, Cássio, que falta... Eu acho que até não falta. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O fato dos donos de imobiliárias
tradicionais ainda terem essa visão quanto ao modelo e a metodologia que a Remax adotou no mundo inteiro nesses últimos 50 anos, essa resistência ela tem sim um grande fundo de verdade. Porque dentro de uma imobiliária tradicional, o proprietário muitas vezes não transmite conhecimento para o corretor de forma que ele possa manter o corretor dependente o maior tempo possível dentro daquela empresa. Então, para ele, não é vantagem nenhuma que o cara cresça muito, que esse profissional se qualifique. E o mercado imobiliário é muito isso. Quando eu tenho um corretor muito bom, ele sai. Quando eu tenho um corretor... A promoção dele é sempre sair. É sempre sair. Ele só tem um jeito de crescer, saindo. Abrindo uma empresa. Abrindo uma empresa. Quando o corretor é muito ruim, eu tenho que mandar ele embora. Então, do ponto de vista de mercado imobiliário tradicional... O mediano é o bom. O medíocre é o bom. O mediano é o bom. É verdade. Né? Então, eu não... Isso, infelizmente, a gente acaba sofrendo com essa falta miopia de ver o mercado como um único ecossistema e que a gente está aqui para ajudar a melhorar. E aí o seguinte, do ponto de vista de corretores, eu posso te garantir que hoje a gente já não tem mais isso a nível Brasil. Vou te dar um exemplo. Concordo. Vou te dar um exemplo Concordo. prático. Nós ingressamos a Remax no Rio Grande do Sul em janeiro de 2017. De lá para cá, nós temos hoje, abrimos ontem a 65ª agência. São 65 imobiliárias que a gente abriu. Nunca fechamos nenhuma, ou seja, a taxa de mortalidade é zero. Ou seja, nós abrimos uma imobiliária a cada 28 dias. Nunca isso aconteceu na história do Rio Grande do Sul, nesses 2022 anos de existência. Boa essa. Essa conta é boa. É boa. Ótima. É verdade. Nunca nenhuma empresa do mercado imobiliário gaúcho abriu uma unidade a cada 28 dias e morreu zero. Isso é um dado. Isso não é um achismo, isso é um dado. Outra coisa, neste período todo, nós temos uma taxa de retenção de 55%. Ou seja, de cada 10, 5,5 ficam. Isso não existe no mercado. Não existe. Né? Hoje nós temos mais de 1.100 colaboradores espalhados pelo estado. Né? Nós vendemos o ano passado 1,3 bilhões de reais. E nós seremos, com certeza absoluta, a primeira empresa do mercado a vender 2 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Muito provavelmente, essa projeção seja alcançada ainda em 23, né? Então, o que se pensa com tudo isso? Nós, em aproximadamente 6 anos, nos tornamos a empresa líder em vendas no Rio Grande do Sul, líder em número de unidades, líder em número de corretores, líder em número de transações e líder em retenção. Então, quando a gente escuta isso das outras empresas, do ponto de vista que, poxa, isso não funciona, isso não dá certo, essa resistência de olhar... Primeiro, né, que nós enxergamos o corretor como um empresário. O corretor, quando chega na Remax, ele é tratado como um empresário e ele se associa para desenvolver o negócio dele. Exatamente. Ele acaba sendo um sócio franqueado lá na ponta. Então, para as pessoas que não têm esse conhecimento, e é muito legal, hoje a gente já tem assim um número muito grande, acontece coisas malucas. Vou dar um exemplo. Passo Fundo. Esses tempos a gente recebeu um corretor lá e aí foi feita uma entrevista com ele. Quem é que te indicou a Remax? Não, foi o dono da imobiliária tal. Como eu estava ingressando, ele me mandou para a Remax, porque a Remax tem o modelo de ensino mais inteligente e atualizado do mundo. Nós somos a única empresa do mercado imobiliário mundial que está presente em mais de 100 países. Ou seja, tudo que existe, reconheceu isso. Tudo que existe de melhores práticas do mundo é em linha
em linha. É o que está acontecendo agora, está acontecendo aqui, a gente tem acesso. Exato. Eu tenho um corretor que trabalha comigo, aqui na minha loja, na Rocket, que foi indicado por um corretor externo, na mesma situação. Mas, Thiago, sabe o que tu está falando agora? Vamos falar para um lado da psicologia. Freud. Totalmente. Freud. É soda, como diria Sócrates, né? Mas vamos lá, vou mudar um pouco só para você pensar comigo aqui se faz sentido a minha loucura, tá? Uma das coisas mais difíceis que existe para quando alguém tem dificuldades, quando ele tem dificuldades de aprendizado, de crescimento, de resultados, uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas é quando você tira da frente dela todas as desculpas. Sim, sim. Ou seja, é muito mais fácil, é mais confortável para quem acha que está sem vender, porque, número 1, o mercado está ruim. Número 2, a internet está oscilando. Número 3, os portais não entregam mais leads qualificados. Número 4, fulano de tal ganhou a eleição, fulano de tal perdeu a eleição. Número 5, choveu. Número 6, fez sol. Gente, vamos falar a verdade, Thiago. A grande desculpa da maioria dos profissionais, ela estava mascarada nos resultados. Quando você trouxe o modelo para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e quando a gente se conheceu e começamos a conversar, você vai lembrar quantas coisas fez sentido para mim na hora, que eu fiquei assim, então é por isso que dá certo, é por isso que acontecia isso para mim, beleza. Mas quantas coisas eu fui obrigado a olhar para mim mesmo e dizer assim, então isso aqui que eu faço está tudo errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Foi tirado da frente as desculpas. E nem todo mundo sabe lidar com a responsabilidade de ver o seu umbigo, olhar para o espelho. Eu acho que isso é, sim, um fator de rejeição da nossa empresa, porque eu vou fazer um comentário baixinho. Eu acho que os caras que não gostam muito do trabalho não gostam da Remax, entendeu? Cara, lá não, lá tem que trabalhar. Eu não quero, não. Lá vou ter que trabalhar. Porque é o seguinte, né, Castilho? Você não acha? Eu acho com certeza. Eu não tenho certeza disso. Não, com certeza. Sabe por quê? Porque é o seguinte, mas o pitch é simples. É o seguinte, a Remax trouxe para o mercado imobiliário algo jamais imaginado, que é a previsibilidade financeira, resultado da aplicação da metodologia nela empenhada. E essa metodologia, ela passa pelo trabalho. Só que o que é o trabalho? E aí a gente tem um quadro, né? Todas as agências da Remax têm um quadro de gestão à vista. Uhum. E essa gestão à vista, ela é prospecção, visita, estudo de mercado, a exclusividade, né, que é o contrato de representação, uhum, né? E aí, em seguida, a promoção e o acompanhamento dessa jornada, aonde eu tenho o produto e eu vou promover para todos os colegas parceiros, imobiliárias parceiras, para o mercado. Eu vou abrir essa informação, coisa que não existia há 10 anos atrás. A pessoa tirava foto de dentro do apartamento, mas a fachada não podia, porque senão o outro colega ia lá buscar. Mal sabe que tem os Cássio que não precisa da foto do prédio, que o Cássio sabe qual é o prédio. O Cássio sabe qual é o prédio, né? Não, ele é o Billy the Kid, é louco. Eu digo assim, pela janela e pela veneziana é o prédio tal. E aí, os caras enlouquecem. Os caras enlouquecem. E aí, não, mas é isso aí, tu matou. Essa previsibilidade, ela é ligada e ela está, né, óbvio, dentro desses pilares da metodologia, que o corretor do mercado tradicional não entende, que vai de encontro com aquela primeira pergunta. Poxa, mas você acha que precisa ser comercial para isso acontecer? Não! Eu preciso ter um nível de comprometimento ligado a o número de prospecções, que é eu conhecer o que tem de imóvel à venda na minha região, eu visitar, qualificar e entender exatamente o momento que aquele proprietário ou que proprietários estão vivendo para aquele imóvel, se existe uma liquidez desse imóvel frente àquele plano que eu vou executar
ou não, mercadologicamente falando, porque daí, por exemplo, eu vou pegar um imóvel hoje com 1.000 metros quadrados, num prédio de 40 anos, com um condomínio de 10 mil reais, sem nenhuma infraestrutura, com uma vaga de garagem. Poxa, eu vou dar um exemplo. Semana passada eu fui jantar em São Paulo, no Ster, que é um rooftop do Olivier, do Olivier, aquele francês. Ex-marido da Débora Bloch. Exato. Estávamos lá, eu, a Ruth, da Collection, o Marco Aurélio, o Danilo. O Joacir estava também? O Joacir não estava. E aí o seguinte, e eu estava num lugar maravilhoso, em frente à Praça da República, em São Paulo, que é simplesmente assim um lugar com centenas de usuários de droga. O prédio era incrível, o lugar era incrível, mas o entorno, eu fico imaginando como deve ser morar. Exatamente. Então, existem lugares que a gente precisa entender se existe uma liquidez mercadológica, porque ela não está ligado a preço, as variáveis são inúmeras, e aí por isso que a gente precisa trabalhar muito para aprender, ter conhecimento, para entender tudo isso. E aí é o seguinte, quando eu profissional, vou para esse quadro de gestão à vista, começo a me deparar com as minhas atividades, o fato de eu ser comercial ou não é o que menos importa. É o que menos importa para transformar aquele produto num produto líquido que vai gerar a comissão no final e com isso eu me tornar um profissional relevante, né, realizando aquilo que proprietário e comprador querem, que é a transação imobiliária. É que no fundo, se a gente analisar de forma romântica, o corretor de imóveis ele é um cara que vai resolver um problema. A venda é a consequência do problema que foi resolvido. A gente analisar isso que você falou agora, tem uma frase que eu adoro, que eu aprendi na Remax, que eu acho que foi a Mônica Silva, treinadora lá de Portugal, uma grande amiga nossa, e uma pessoa que a gente tem uma gratidão eterna por ela. A Mônica Silva disse o seguinte, né? Quando a pessoa fala, então você vai por que eu vou te contratar? Você vai me vender meu imóvel? Daí a resposta dela, você vai me contratar porque eu vou fazer de tudo para descobrir por que o seu imóvel não foi vendido. Ou seja, descobrir por qual razão aquele produto até agora não houve uma liquidez. E é esse o trabalho investigativo, que não é vendas, é um trabalho de dedicação, conhecimento de mercado, tudo que você já falou. Esse trabalho é que, poxa vida, se você não vai querer conhecer o mercado que você atua, então realmente não tem por que trabalhar no mercado imobiliário. Nós estamos indo para o final, eu preciso te fazer umas perguntas sacanas. Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que eu já sei a tua resposta, mas eu preciso fazer para que quem não te conheça, tu possa dizer para elas, tá? Houve alguma vez, Thiago, que você esteve perto de desistir nessa profissão de corretor? Ô, Cássio, eu vou te dizer que sim. Tá? Quando eu ingressei na profissão, eu demorei 6 meses para realizar a minha primeira venda. E eu cheguei a realizar dentro de um único mês mais de 40 vendas em um único mês. Né? E isso dentro da área de corretor, isso aconteceu também quando a gente trouxe a Master Franquia. Nós demoramos 16 meses, 1 ano e 4 meses para realizar a primeira venda, que foi para você. É verdade. Né? Se eu não me falha a memória, foi em junho. Foi em março, eu acho, né? Março ou abril. Eu não me lembro. Mas eu acho que foi março ou abril de 18. Uhum. Então a gente tem aí um delay de outubro de 16 até abril de 18, sem vender uma única franquia. E nós tivemos em 2022, se não me falha a memória, em setembro, chegamos a comercializar 6 franquias em um único mês. Uhum. Né? Mas esse momento de pensar em desistir,
ele aconteceu sempre no início de cada trajetória, Certo. tá? Certo. Aonde eu não tinha uma clareza do que realmente era o meu negócio, Exato. enquanto corretor, O que tu fazia, o que eu fazia, e lá muito mais ainda, por quê? Porque a falta de grana, né, a gente precisa ter um psicológico muito grande, porque o dinheiro é muito importante. Quem não gosta do que o dinheiro pode trazer é porque nunca teve. Né? Eu posso garantir isso para vocês. Né? Você poder pagar um bom colégio para um filho, você ter um plano de saúde, você andar num bom carro, você poder viajar. Né? Porque o dinheiro é liberdade financeira. O dinheiro te leva a lugares inimagináveis. Né? E aí o seguinte... Mas logo, confesso para vocês que esse pesadelo, ele durou muito pouco tempo. Ele durou 1 hora, ele durou 10 minutos. E hoje, né, claro que isso hoje, desistir, o que eu posso dizer para você que em algum momento pensou em desistir? Desistir é muito fácil. Exatamente. Desistir é para quem para quem não quer ter sucesso, em qualquer âmbito. Né? O meu avô tinha uma frase que era maravilhosa, que era o seguinte: pedra que muito rola não cria limo. Né? E a profissão, ela precisa de um amadurecimento. Assim como uma fruta tem o seu tempo para ser colhida, né? O seu fruto, o seu resultado tem um tempo, tem um timing. E esse timing, ele está ligado a conhecimento, ele está ligado a comprometimento, ele está ligado a ações assertivas, porque às vezes a gente está fazendo a coisa numa intensidade certa, né? A intensidade, mas a velocidade errada. Por exemplo, eu visito um cliente por semana. Legal, você visita cliente, mas um por semana, a velocidade nunca vai dar certo. Eu estou visitando 30 clientes por dia. A velocidade está certa e a intensidade está errada, porque você está passando 1 minuto com cada cliente, também não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse casamento de intensidade e de velocidade, a frequência, isso é o que vai fazer. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, desistir é para o fraco, desistir é para quem não tem coragem de encarar a vida como deve ser encarada. E eu posso garantir para vocês, que as cicatrizes que a gente tem ao longo da nossa vida é o que nos fazem a pessoa forte com a qual nós nos tornamos. Com certeza. Acho que é isso. Cara, vamos lá. Perguntas agora muito pessoais, tu pode responder tudo que vier na tua cabeça, tá? O que te motiva a acordar de manhã cedinho? Transformar a vida das pessoas. Isso foi a frase que você sempre falou. Hoje, né, quanto maior a gente vai ficando, hoje a responsabilidade, né, junto com o Túlio, de tocar esse transatlântico chamado Remax Rio Grande do Sul. Graças a gente tem um apoio gigante da Remax Brasil, a gente tem um apoio gigante da Remax Internacional, além de todos os outros master franqueados que fazem parte do Brasil, mas principalmente dos corretores e dos franqueados aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, né, essa responsabilidade que a gente tem, o carinho, né, isso me motiva. Isso me dá um tesão. O que você tem de mais forte, não sei se tu já parou para pensar, é que contratualmente você tem respaldo da Brasil e da Internacional. Beleza. Contratualmente. Mas na prática, tu tem apoio de todos os colegas da Remax Brasil, que são masters franqueados das demais regiões. Sim. Eu posso aí subir um pouquinho mais essa verdade, que é Paraguai, César Cáceres, Sebastião Sousa na Argentina,
você tem o Caricote lá no Caribe, na América Latina, você tem a Shona Gilbert lá nos Estados Unidos, quero fazer aqui alguns outros. Cara, tem o Maximiliano do Peru, tem o Oliver Yamari da Bolívia. Você tem entende? Tem o Yoval do Chile. Você tem essa turma que você não tinha. O que as pessoas não compreendem, o que é uma franquia, as pessoas associam franquia a engessar Manuel Varese e a Beatriz Rubio. Vamos lá. Portugal, França e Alemanha. Eles pensam que franquia é repetir um modelo e não entende o acesso que a franquia dá. Então isso aí é uma coisa que você tem, que você não tinha. E você não paga por isso, você recebe isso aí. Sim. Isso é uma coisa de graça. Mas o que me motiva é isso, poder ajudar a transformar a vida das pessoas. Beleza. Boa resposta. Eu gostei da resposta. Vou para a segunda pergunta, bem cretina. Se pudesse escolher uma pessoa que pode estar viva ou não, famosa ou não, qualquer pessoa do planeta Terra que você adoraria conhecer, ter a oportunidade de conhecer, vender para ela ou ser corretor dela, conhecer essa pessoa, quem seria e por quê? Eu sei que tu conhece muita gente, mas ele conhece jogador de futebol, mas pensa numa pessoa que seria interessante, tu adoraria poder dizer para todo mundo, esse cara aí, ou essa pessoa aí, essa mulher aí eu conheço. Eu adoro essa pergunta porque ela é a mais difícil. Rockefeller. Boa. Puta resposta boa. Ganhou agora. John Rockefeller. O que você gostaria de... Por que você escolheu o Rockefeller? O que te fez escolher o Rockefeller? Primeiro, porque o Rockefeller é considerado o homem mais rico da história moderna. Segundo, porque numa época, né, do século passado, início do século passado e final do século XIX, o Rockefeller passou pela transição da querosene para a energia elétrica. Então, assim, quando foi inventado a lâmpada, o Rockefeller tinha 90% do mercado de querosene, que era o que alimentava os lampiões. Tiraram a vida dele. E aí, quando inventou a lâmpada, o Rockefeller foi buscar junto com o Henry Ford. O Henry Ford estava criando o primeiro veículo e eles desenvolveram junto, no caso, né, o combustível que deu origem ao que é a gasolina hoje. E aí ele saiu do mercado de querosene para o mercado da gasolina. E o que é mais louco? Até hoje o combustível é transportado como era no século XIX, através de caminhões que levam até os postos de gasolina. Então eu queria entender essa engenharia. Engenharia, eu não estou falando de transporte, eu estou falando de... E esse cara teve refinarias no mundo. A visão do cara para isso, né? Visão. O Ford fez o carro para o americano ser livre, para ele poder ir para mais lugares. E o Ford tem outra coisa também que foi muito legal, porque o Ford ganhou a concessão de distribuição dos Correios. O Ford foi também um dos... o cara que investiu muito na aviação. Né? E aviação comercial, que aí sim traz a liberdade para todos nós hoje, porque quando a gente conseguiu, né, o avião em si conseguiu fazer a sua primeira viagem atravessando o oceano, mudou a forma da gente ver o mundo. Então, mas o Rockefeller eu gostaria de entender. Eu já tive a oportunidade de estar em Nova York, lá no prédio do Rockefeller Center. E assim, ó, eu confesso que a Sexta Avenida, a Quinta Avenida em Nova York, você tem uma viagem ao século passado, onde estavam os principais caras do mundo nas suas atividades. Visitei alguns museus lá, mas a energia do Rockefeller Center, assim como, né, a energia onde caíram as torres gêmeas lá, é um negócio que todo mundo que tem a oportunidade de viajar, o Rockefeller é o cara que eu acho que Então, assim, se eu fizesse uma entrevista com o Rockefeller dizia assim, eu queria conhecer o Thiago Medeiros, lá da Remax, do Rio Grande do Sul.
Porque aquele cara fala. Olha só, essa pergunta 3 eu não vou fazer. Se você pudesse escolher uma outra profissão saindo da corretagem, o que você escolheria? Acho que você já respondeu, né? Jogar futebol, né? Mas isso... Ou tu acha que mudou isso? Não, eu acho que isso não mudou. Eu vou te falar o seguinte... Jogava bola esse cara. Eu vou te falar o seguinte, talvez hoje, Casti, eu acho que ser atleta... Vamos lá, eu quero falar sobre isso. Isso é muito legal. Vamos lá. Eu acho que muito importante é você entender que na vida você precisa ser um atleta. Muito mais do que um jogador, você precisa ser um atleta. Vou dar um exemplo aqui. O Garrincha. O Garrincha era um jogador extraordinário, mas nunca foi um atleta. Se ele tivesse sido um atleta, a carreira dele... muito mais do que ele foi. Assim como nós tivemos... Né? E o Pelé foi um atleta. Foi um atleta. Diferente do... Foi um jogador e foi um atleta, exatamente. Né? Então, a gente tem ao longo, né, do futebol aí, você pega vários outros, por exemplo, o Maradona foi um grande jogador, mas poucos momentos da carreira atleta. Né? A gente pega aí o Cristiano Ronaldo, é um super atleta. É verdade. Pouco jogador, mas um super atleta. Supera todas as demais. É um cara maluco. Assim. Então, a vida, todos nós somos jogadores. É verdade. E poucos são atletas. Top. Essa frase é top. Eu vou terminar com a última pergunta que eu acho que é legal, que tu já me deu várias dicas em particular, e eu gostaria que tu passasse agora. Qual livro ou filme você indicaria para um corretor ler ou assistir? Eu vou indicar 2 assim, que eu acho que são muito legais. O primeiro é o livro. Existem muitos, eu poderia citar vários, mas o livro mais incrível que eu li foi o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Eu, inclusive, tatuei, enfim. Sim, tu tem tatuado. Eu tenho tatuado aqui, né, que ele fala o seguinte: para você alcançar o teu sucesso em qualquer área, você tem que ter 7 grandes características. Paixão pelo que você faz, crença pelo que você faz, uma estratégia, clareza de valores, energia, saúde, poder de união e domínio da comunicação. Essas são as chaves para sonhos serem materializados. É um livro que tem aproximadamente 400 páginas, mas se você procurar no YouTube aqui... Eu já ouvi o livro, é isso mesmo. Ele tem lá, são 8 horas e 4 minutos. É incrível, né, para você ouvir. Mais uma vez, o que nós falamos, o acesso existe. Ilimitado, né? Você tem esse livro aí, ó. Quer ouvir o livro, não tenho tempo para ler um livro desse. Como não? Você não anda de carro sozinho de vez em quando? Você não pode ouvir cada dia, meia hora por dia, né? Você pode aprender. Acho legal essa dica. Filme, tem aí centenas aí que eu poderia... Eu gosto muito de filme, muito. Você gosta muito de filme de história e filme verídico? Verídico. Eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais. Legal. E é o seguinte, ó, eu assisti poxa, muitos vocês já assistiram, mas vale muito a pena. Tem um filme agora que está no Netflix, foi o último que eu vi até essa semana, mas me tocou muito, que é o filme chamado As Nadadoras. Espetacular. Espetacular. Emocionante. Esse filme aí é baseado numa história real. Excelente. E fala a história do êxito moderno da guerra civil que existe na Síria. E vale muito a pena porque às vezes a gente vive numa bolha. No Brasil a gente tem muito ainda, né, a superar, a gente tem uma crise aí gigante, enfim, crise no sentido de valores, né? Eu posso fazer errado que não vai dar problema, mas enfim, a gente vive numa bolha, principalmente quem não tem oportunidade de viajar pelo mundo, assim, mas a gente vive hoje um problema muito grave em muitos países, né, com guerras civis, onde muita gente passa dificuldade, passa fome, passa isso, passa aquilo,
e às vezes a gente esquece de agradecer. E esse filme, As Nadadoras, leva a gente para um outro mundo que é importante a gente saber que está acontecendo e que é dentro desse mesmo planeta. E é impressionante o quanto ele mostra o quanto o ser humano pode ter força, se ele tem força de vontade, se ele tem uma causa. No caso das meninas, ela não tinha o que fazer, né? Sobrevivência. Não, né? é isso. Cara, é esse filme de verdade, que é excelente tu ter dado essa dica, porque algumas pessoas já deram dica e esse filme foi esquecido. Eu queria encerrar, porque nós já estamos 1 hora de live, eu queria dizer, então, que, como eu falei no início, o Thiago, vou revelar a frase que ele falou para mim, quando eu perguntei para ele, porque quando eu fui conversar com esse cara aí, ele fez aquelas perguntas sacanas que não se devem fazer, e ele fez para mim. E ele é menor que eu em minha altura, né? Então eu olhei para esse baixinho aqui, ele chegou para mim e falou assim, todo assim, com a chinha, eu falei assim, Castione. Ele tem os olhos assim, ele fala assim, ele olha para baixo assim, Castione, me diz uma coisa, como é que você se vê daqui a 5 anos, Castione? E eu me embanei, falei uma resposta ridícula para ele, fui muito infeliz na resposta, e ele ficou assim, tá, legal. E me diz, em 10 anos, quando ele largou em 10 anos, eu xinguei ele, eu falei, Thiago, você tá de sacanagem com essa resenha? Daí eu falei pra ele assim, cara, legal, tá, obrigado, me deixou, eu já entendi tua moral, me botar no meu lugar, que eu não sei nem pra onde eu tô indo, eu já entendi tudo que ele quiser. Aí eu inventei de fazer a pergunta pra ele, então, e você? E você? Como é que você se vê daqui a 5 anos? A resposta desse cara foi premonitória. Ele falou assim, em 5 anos, ou seja lá quando for, eu só vou parar de trabalhar a hora que eu for reconhecido como o cara que mudou o mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Enquanto esse dia não chegar, eu não vou parar de trabalhar e você não conhece alguém que vai trabalhar mais do que eu. Essa foi a frase que ele me disse, que eu brinquei no início aqui desse papo, assim, ou esse cara é muito arrogante, ele é muito determinado. E eu gosto... 6 anos se passaram. E a profecia aconteceu. O mercado mudou em Porto Alegre. As empresas que falavam que não faziam parceria, que se besteira com todas elas... Estamos mudando. Grandes novidades. Você viu? Grandes novidades. Eu não vou revelar, mas olha grandes novidades. Olha essa mensagem aqui. Eu não vou falar. Aqui, será que tu já não mudou? Cara, vamos lá. Esse aqui diz que nunca fazia parceria. Olha o nome dele aqui. Não. Não aprenderam ainda. Eu vou tirar. Eu não posso. Não dá. Mas o que eu quero dizer é que essa foi a frase que me tirou da onde eu estava para onde eu estou agora. Foi essa frase que eu entendi o que eu estava comprando. Eu não comprei uma franquia, eu fui, como ele disse, escolhido. Eu comprei uma causa. Essa causa, não existe nada mais legal, na minha opinião, do que você comprar causas. Comprar tudo que o dinheiro pode comprar, ele pode ser barato, Thiago. Ele é barato. Agora, tudo aquilo que você compra que não tem preço, ele muda a tua vida. Ele vai mudar a tua vida como mudou a vida, a tua e a minha. Então, assim, eu tinha que ter esse podcast com ele. Isso não é jabá, isso aqui não é... Ninguém aqui é melhor que ninguém. A gente sempre tem essa mesma frase. Nós estamos juntos para melhorarmos uns aos outros. E o Rio Grande do Sul tem uma sorte imensa de ter o Thiago e o Túlio. Eu vou ter uma outra oportunidade de chamar o Túlio para um papo também, que são as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Então, eu quero te agradecer por tudo que você faz por nós, por mim e pela rede, te desejar muito sucesso, te desejar muita paciência, porque você lida com uma coisa muito difícil, que são pessoas que, como nós somos inquietos, as pessoas que são inquietas, como a gente a rede, a Remax, atrai pessoas inquietas, as pessoas que querem melhorar. É uma atração. Mas essas pessoas também são inquietas por natureza e exigem muito dele. Então, assim, te dizer que tu tem que ter realmente um espírito de atleta para aguentar essa jornada, e a gente tem muita sorte de ter vocês na nossa rede, tá? Imagina, eu que agradeço, né? Parabéns pelo programa aí, muito legal.
É muito bom ter pessoas como você trazendo muita gente diferente aqui, compartilhando. A gente tem um carinho enorme, né, por todo mundo e tenho que agradecer você, que foi um cara que, quando não tinha nada, você abraçou a causa. Hoje está muito mais fácil, né? As pessoas que chegam na Remax Rio Grande do Sul hoje já chegam na maior empresa do mercado imobiliário gaúcho. Naquela época nós éramos uma formiguinha, mas eu sempre brincava, né? Eu sou pequeno, mas o meu pai é grande. O papai é grande. O papai é grande no mundo. Não mexe comigo. E eu vou crescer como o papai, eu falava para as pessoas, né? A Remax já era a maior empresa do mundo. Não bate em mim, o papai é grande. Aqui nós ainda, eu tô pequenininho, mas o meu pai é grande, não esquece que eu vou crescer. Aquela história, olha o meu pai lá, meu pai tem 3 metros de altura, então... Mas isso, e eu tenho a agradecer muito a todos os franqueados e todos os corretores que fazem parte da Remax Rio Grande do Sul. Tenho certeza absoluta, né, que esse grande sucesso que a gente tem é pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo individualmente em cada bairro, em cada rua, em cada condomínio. Esse máximo serviço que a gente está levando está ajudando outras empresas a melhorarem o seu serviço, consequentemente os seus profissionais, e é isso que a gente quer, um mercado maduro e saudável, assim como a gente vive no mundo. Obrigado, Cássio. Valeu, Billy, equipe. Obrigado, velho. Obrigado. Muita energia boa aqui. Obrigado. Ó, viu só como a gente falou no início? O WhatsApp, telefone, não tem temperatura. A gente teve que ligar aqui, ó. A gente teve que ligar os pedidos. Aqui tá um calor aqui dentro. Nós estamos em pleno inverno, tá um calor. Exato. Mas isso aí são as pessoas que têm de verdade energia para colocar. Gente, valeu. Próximo episódio do Isso Podcast vai ter também um convidado que vocês vão gostar. E mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigadão. Valeu, galera. Beijão. Beijão. Valeu.